Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente sair colocando a mão na massa, a gente vai falar um pouco mais sobre o tal do MVC, pelo menos para a gente entender um pouco dos conceitos. Legal? Vamos lá? Então é o seguinte, primeiramente a gente tem que entender o seguinte. O MVC, ele não foi criado para a web. As más línguas dizem que foi na década de 70 que o pessoal começou a utilizar esse padrão, ok? Para conseguir organizar a aplicação, ok? Quando a gente está falando de MVC, vamos lá, vamos escrever um pouquinho aqui. MVC. A gente está falando de três palavrinhas. Model. Ok? A gente também está falando de view. E a gente está falando de controller. Ok? E o que acontece? O grande ponto é que a gente separa a nossa aplicação dentro dessas três camadas, ok? Então vamos imaginar que a nossa aplicação, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, deixa eu tentar deixar mais claro aqui. Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos três bloquinhos. Aqui, ó. Tem o bloquinho número 1, tem aqui o bloquinho número 2, o bloquinho número 3, certo? E cada bloquinho desse tem uma responsabilidade dentro da nossa aplicação. O primeiro bloquinho é o bloquinho do M, o segundo é do V e o terceiro é do C, ok? Bom, o seguinte, qual que é o bloco mais importante? Não existe bloco mais importante, mas existe um camarada que é o bloquinho que a gente diz que é o principal do MVC, pelo menos na minha opinião, ok? Na minha opinião, um dos bloquinhos principais do MVC é o C, é o último bloquinho, que é o controller. Por quê? Como é que funciona essa história do controller? O controller, entre aspas, acaba sendo o pai de todos. É o camarada que intermedia a comunicação. Como assim? Quando a gente está acessando um site, por exemplo aqui, eu vou colocar aqui, o nome de uma aplicação aqui, vamos lá. www.app, tá? app.com barra. O cara acessou o barra aqui. Isso aqui é a nossa aplicação. Ok? Vamos lá. Então é o seguinte, o cara acessou essa app.com e daí a gente, antes de cair dentro do MVC, vamos dizer que a nossa aplicação ela faz uma análise do que ela vai fazer. Certo? Vamos dizer aqui que a gente tem um bloquinho intermediário que é o nosso nível da nossa aplicação. Ok? Vamos dizer que o primeiro ponto que a nossa aplicação faz, ela carrega as nossas configurações do nosso sistema, ok? Ela conecta com o banco de dados, faz um monte de coisinha aqui, um monte de coisa importante, ok? E uma das coisas que não vamos dizer que está na moda, mas que é necessário, é fazer o parsing, a organização da parte de rotas. Como assim rotas? Seguinte, vamos lá, deixa eu anotar aqui somente para a gente não esquecer. Como assim rotas? Quando eu estou acessando app.com e coloco barra, a minha rota principal nesse caso é barra, ok? Essa barra aqui vai identificar o endereço, que é o RI, certo? Agora vamos dizer se o cara acessou barra XPTO, certo? Então eu tenho uma outra rota aqui, que é barra XPTO. Legal? Então, o que acontece? Essa parte aqui da nossa aplicação, ela vai identificar qual que é a rota que o usuário acessou. Ok? A gente consegue fazer isso tranquilamente com PHP, tem um comando pronto que chama parse URL, ok? E esse comando aí a gente consegue identificar qual que é a rota que o camarada acessou. E daí
vai de aplicação para aplicação ver o que vai fazer com essa informação. No nosso caso, nesse curso, a gente vai desenvolver uma aplicação e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar assim, quando a gente acessar a rota, por exemplo, XPTO, a gente vai enviar essa requisição para o nosso controller, ok? Então vamos lá, a gente vai enviar a requisição para o controller, certo? Aqui vamos lá, barra XPTO, certo? E esse controller, o que ele vai fazer nesse caso aqui? Ele vai ver o seguinte, o controller, ele é o camarada que vai, é o primeiro camarada que vai processar essa requisição. Ou seja, a gente recebeu a requisição, vimos que a rota é barra XPTO e essa informação vai ser enviada para o controller específico para processar esse endereço, ok? O que acontece? O nosso controller é formado por diversas actions, ok? Então, deixa eu colocar aqui ao lado do controller somente para a gente lembrar. Então, um controller pode ter várias actions, ok? Actions são ações, certo? E normalmente cada requisição acessa uma action. Então, por exemplo, se eu acesso aqui o barra XPTO, provavelmente eu vou acessar um controller qualquer um, por exemplo, que eu defini, e vou ter que acessar uma action, ok? Então, vamos colocar uma regra, por exemplo, eu estou acessando barra XPTO, então eu vou dizer que esse camarada é o nome do meu controller, como não tem nada depois, eu vou dizer que a action que ele vai acessar vai ser a barra index, tá? Então vamos dizer que a gente tem uma index action aqui dentro, ok? Então a gente tem uma index action aqui dentro. Essa index action, o que ela vai fazer? Ela vai ter o programa ali e ela vai ser responsável por fazer o quê? Por identificar, né, as necessidades, né, dessa requisição desse controller. Como assim? Por exemplo, imagina que essa index action, ok, ela vai ter que pegar dados do banco de dados, ok? Então essa action vai ser responsável por fazer uma consulta no banco, retornar o resultado e depois atribuir isso tudo para uma view, ok? Então vamos virar a página aqui para ficar um pouco melhor essa exemplificação. A gente está ficando um pouco sem espaço aqui, então vamos lá. Então a gente tinha a nossa aplicação aqui, onde o camarada acessava barra XPTO, certo? E automaticamente a gente pensava que isso significava a nossa action. Então isso aqui é o nosso controller. E isso aqui é a nossa action, ok? Aqui é a nossa action. Todo controller tem actions. Essa action, o que acontece? Ela pode simplesmente fazer o seguinte. Ela pode chegar e falar o seguinte. Eu não vou consultar nenhum banco de dados, eu não vou fazer nada. Eu só quero exibir na tela Olá Mundo. Então dentro dessa action, facilmente eu poderia dar um echo Olá Mundo e acabou por aí. Mas lembra que a função do controller é fazer um intermédio entre pegar dados de banco de dados, escolher qual a view que ele vai renderizar. Como assim view que vai renderizar? Ao mesmo tempo que a gente tem a caixinha do controller, a gente tem a caixinha da view, ok? O que são views? Views são arquivos HTML, basicamente, e que normalmente tem algumas short tags de PHP para fazer loops, para imprimir variáveis e coisas desse tipo, ok? Mas de qualquer forma, a gente não mistura mais, ok? A regra de negócio, as nossas aplicações, etc., dentro do HTML. Basicamente, a view veio para separar o código, ok, de controllers, consultas de bancos, etc., da parte de visualização. Ok? Se um dia o seu web designer pegar só o código da sua view, ele não vai ter perigo de fazer muitas besteiras. Ok? Porque a maioria do código é HTML. Ok? Então vamos dizer que o cara acessou a nossa view tal, e a gente viu que a gente tem uma action, e essa action ela fala que ela vai renderizar
ela vai dar um render numa view chamada index.html, certo? Lembra que eu falei que às vezes a gente precisa imprimir alguma variável, algumas coisinhas desse tipo na view? Então vamos dizer que a gente vai colocar um Pzinho aqui na frente desse arquivo, só para dizer que pode ter algum código PHP, só para não dizer que não é que é HTML 100%, ok? Então dentro desse index.html tem o nosso Olá Mundo. Ok? Então perceba, a gente não está mais misturando os papéis. A gente recebeu a requisição, mandou para um controller, o controller fez a action ser processada, e essa action falou que tem um arquivo chamado index.phml, ok? E esse arquivo index.phml tem o conteúdo Olá Mundo que vai ser impresso na tela, ok? Ou seja, a gente não mistura mais código PHP com código HTML. Basicamente é isso. Bom, aí ao melhor dos mundos. Por que é o melhor dos mundos? Porque até agora a gente não fez nenhuma consulta com o banco de dados, por exemplo. Agora vamos imaginar que a gente tem uma outra situação, que além de exibir aqui o Olá Mundo, a gente quer fazer o quê? A gente quer consultar alguns dados de bancos de dados, ok? E sempre quando a gente falar em dados, a gente vai falar em model, ok? Então a gente tem o model, o view e o controller. A view é essa index.phml, o controller é o XPTO, nesse caso aqui. A gente tem a action dentro do controller que a gente chamou de index, por exemplo, ok? E a gente tem o model. O model ele é responsável por dados, mas não necessariamente por banco de dados, tá? Normalmente models eles fazem acesso a banco de dados sim, mas às vezes eles também fazem acessos, por exemplo, ele acessa uma API do Twitter para trazer os dados, ok? A ideia dos models é que você não precise ficar colocando queries, você não precisa ficar mexendo em regras de negócio dentro do seu controller. O ponto principal é que o seu controller ele tem que ser bem pequenininho, ok? Ele tem que fazer pouca coisa ali, ele só tem que ficar processando a requisição, basicamente, ok? Ele não tem que ficar sabendo da inteligência da aplicação, certo? Então, a gente vai falar do model, vamos lá. Então, vamos lá, model. O model, basicamente, ele vai tratar dados. Nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente tem um model chamado artigo. E esse model aqui, ele faz uma consulta no banco de dados, ok? Para listar todos os nossos artigos. Então a gente tem um método aqui dentro desse artigo, que é um método de listar os dados. Então toda a regra de listagem dos dados, ela está aqui dentro desse módulo, certo? Então o que acontece? Quando a nossa action aqui for executada, o que ela vai fazer também? Ela vai fazer o seguinte: opa, eu preciso listar os artigos, ok? Então o que a action vai fazer? Ela vai criar um objeto, artigo aqui, e vai ser igual ao new artigo. Ou seja, esse new artigo vem da onde? Vem daqui do meu model, ok? E daí o que ele vai falar? É o seguinte: eu tenho a lista de artigos aqui, certo? Então aqui eu tenho uma lista de artigos que é igual a artigo ok? Listar, certo? Deixa eu colocar só para seguir a sintaxe do PHP, certo? Então a gente vai listar o artigo aqui, ó. A gente tem esse método aqui, listar. Então eu tenho essa lista de artigos. Agora, para essa lista aqui poder ser exibida aqui dentro da nossa view, a gente tem que fazer o quê? Atribuir, ok? Como assim atribuir? A gente tem que falar o seguinte: view, a gente tem um objeto aqui chamado lista e eu quero que você possa acessar esse objeto. De alguma forma, a gente vai fazer com que a gente consiga fazer isso aqui, ó.
Vou listar o artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4. Então perceba, pessoal, isso aqui, ok? Está acontecendo dentro do nosso controller. Ok? Então perceba que o controller, ele solicitou ao model os dados, ok? E atribuiu esses dados para a nossa view, ok? Ou seja, preciso de consultas no banco, preciso de regras de negócio, vou até o model. Peguei os dados, o que eu vou fazer com os dados? Exibir. Então, coloco para view. Então, percebe que o controller é um intermediário entre o model e a view. Às vezes, a view pode fazer alguma consulta direta no model, através de algumas funções que a gente pode criar. Mas, de forma geral, é isso aqui. Então, a gente vai aprender a desenvolver uma aplicação PHP, ok? Onde a gente consiga separar facilmente essas três camadas para deixar o seu desenvolvimento muito mais fácil, organizado e flexível. Ok? Eu sei que você não entendeu 100% do que eu quis dizer ainda, é bastante conceito, mas tenta digerir um pouco melhor essa ideia. Acredito que quando você olhar na prática, conforme a gente vai criando o nosso código, eu acredito que você vai entender um pouco melhor. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!